Olá pessoal, tudo bem? Essa é mais uma das nossas videoaulas e o tema de hoje é tórax. O objetivo dessa videoaula é fazer uma explicação acerca do conteúdo do tórax, né? Existem várias formas da gente estudar e aprender anatomia. Entre elas, nós temos a anatomia separada por sistemas, que é onde a gente estuda. Sistema respiratório, sistema cardíaco, sistema digestório e assim sucessivamente. E uma outra forma de nós estudarmos é por segmentos. Então nós vamos estudar hoje, ao invés de nós estudarmos a anatomia do sistema respiratório, depois a anatomia do sistema vascular, depois a anatomia do sistema cardíaco, nós vamos fazer o estudo anatômico do tórax, que engloba esses dois sistemas. E qual que é a vantagem de nós fazermos o estudo dessa forma? A principal vantagem é que assim nós conseguimos enxergar as correlações, enxergar como que esses dois ou três sistemas eles se agrupam, formando o aparelho cardiorrespiratório. Então o objetivo desta videoaula é fazer uma explanação, fazer uma explicação a respeito da anatomia cardiorrespiratória. Por isso nós falaremos a respeito do tórax. Nós temos como objetivos de estudo aqui, como alvos de estudo, nós vamos estudar a parede torácica. Quando estudarmos a parede torácica, falaremos do esqueleto da parede torácica, das aberturas do tórax, das articulações da parede torácica, dos seus movimentos, músculos, fáscias, nervos, vascularização e falaremos das mamas. Essa parte inicial, parte introdutória. Na sequência, falaremos a respeito das vísceras da cavidade torácica, onde abordaremos as pleuras e os pulmões, o mediastino e o pericárdio, o coração e os grandes vasos. Então vocês observem que nós vamos englobar parte óssea, muscular, vascular, nervosa e as vísceras. Esses são os temas que serão abordados na nossa videoaula. Para iniciarmos, nós precisamos fazer algumas definições. E a principal delas é definir o que é tórax. Quais são os limites do tórax? Então, o tórax, a gente diz que é a parte superior do tronco, que fica situada entre o pescoço, ou seja, o limite superior é o pescoço, e o abdômen como limite inferior. A cavidade parede torácica possui um formato de cone truncado, em que o ápice é mais estreito e a base mais aumentada, atingindo o seu máximo de diâmetro na junção com a parte abdominal do tronco. Tudo bem? Então a parede da cavidade torácica, apesar dela ser, como a gente disse no slide anterior, formada por ossos, músculos, ela é relativamente fina, praticamente com a mesma espessura de todo o esqueleto. Então a gente não tem uma proteção mais intensa ou mais valorosa por se tratar de uma proteção para órgãos vitais, né? É a mesma espessura, é a mesma camada de revestimento dos demais ossos do esqueleto, ok? Aqui nós estamos observando o arcabouço ósseo na sua vista anterior. Então, na vista anterior, a gente consegue observar aqui toda a coluna torácica, com as suas 12 vértebras, algumas ficam ocultas pelo externo, mas nós conseguimos identificar que a face posterior do arcabouço do tórax é a coluna torácica. Anteriormente, a gente consegue observar a primeira costela, o primeiro par de costelas, o segundo par, o terceiro par, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, décimo, 11º e 12º par de costelas. Conseguimos observar a clavícula e conseguimos observar o osso externo. E posterior a gente vai ver que nós temos também a escápula. Mas esses são os ossos que constituem o arcabouço anterior do tórax. Já o arcabouço do tórax numa vista posterior, como eu disse, a gente consegue visualizar as 12 vértebras torácicas com seus processos espinhosos
E aqui a gente consegue observar a escápula e a vista posterior da clavícula. Tudo bem? Lembrando que a clavícula e a escápula são ossos pares, né? Nós temos dos dois lados. Temos, nesse caso, a escápula e a clavícula direita, e do lado de cá teríamos a esquerda. Ok? Então aqui nós estamos falando a respeito do arcabouço ósseo do tórax. A caixa torácica ela é dividida em mediastino e cavidade pulmonar. O mediastino é o compartimento central que abriga as estruturas condutoras que formam as vísceras torácicas, exceto os pulmões que estão na cavidade pulmonar. Nós temos aqui uma série de estruturas importantes para a gente observar, das quais nós não abordaremos agora, nesse momento, porque nós vamos estudá-las todas isoladamente. Depois a gente pode até voltar nessa imagem e identificar cada uma dessas estruturas. Ok? Mas eu quero só chamar a sua atenção, como se nós traçássemos um quadrado aqui, toda essa região central é o mediastino. Ok? Aqui, lembrando que nós temos a face anterior e aqui a face posterior. Numa vista lateral direita do mediastino, estão marcadas nessa imagem todas as estruturas que a gente consegue observar. Eu quero chamar a sua atenção para esse grande músculo, que é o piso da cavidade torácica, que é o diafragma, o coração, com seus grandes vasos, como por exemplo a veia cava inferior, como por exemplo a veia cava superior e assim por diante. Nós vamos estudar todas essas estruturas isoladamente, mas por curiosidade eu estou colocando aqui o nome de cada uma dessas estruturas. Ok? Nós vamos, como eu já disse, estudá-las no momento oportuno. Aqui, nessa imagem, a gente já consegue observar cada estrutura nominada. Depois, caso você queira, você pode pausar aí a videoaula e observar cada um desses nomes aí para satisfazer a sua curiosidade, mas também vai ser alvo de estudo nosso de forma individualizada. A outra cavidade torácica, além do mediastino, são as cavidades pulmonares, como eu disse para vocês anteriormente, que são cavidades laterais e, na verdade, nós temos duas, a cavidade pulmonar esquerda e a direita, que são separados pelo mediastino. E as cavidades pulmonares, como o próprio nome já diz, é a cavidade que abriga os pulmões. E aí, numa vista anterior, a gente consegue observar cavidade pulmonar direita, cavidade pulmonar esquerda. Aqui, como a gente não consegue observar a cavidade, porque eu coloquei a imagem com o pulmão íntegro ainda, né? E aí, se a gente retirar, nós poderíamos ver a cavidade. Falando agora um pouquinho a respeito da parede torácica, ela inclui a caixa torácica e os músculos que se estendem entre os seus elementos, bem como a pele, tecido subcutâneo, músculos e fáscia que cobrem a superfície antero-lateral. E aí aqui cabe uma explicação por que a gente não falou antero, posterior e lateral. Porque o posterior para anatomia por segmento é o dorso, não faz parte do tórax. Tá? Mas nós vamos citar algumas estruturas de dorso bem brevemente. A parede torácica ela protege os órgãos internos torácicos, isso eu acredito que não seja novidade para ninguém. E entre esses órgãos protegidos nós temos o coração, nós temos os pulmões, todos eles são órgãos protegidos pela parede torácica. Além disso, ela também resiste às pressões internas negativas. Nós vamos ver no momento oportuno, quando formos estudar a mecânica ventilatória, que o ar entra ou sai por negativação ou positivação da pressão pleural. E essa negativação da pressão pleural, ela tem que ter uma resistência. O tórax, a parede torácica tem que resistir. Tudo bem? Além disso, serve de fixação tanto para membros superiores quanto para músculos, né? E a fixação dos membros superiores, a gente sabe que a anatomia chama de cintura, né? Nesse caso, a cintura escapular.
e os músculos, como todo músculo esquelético, se adere a um osso. E aí nós vamos ver alguns dos principais. Eu só gostaria de deixar claro que o foco dessa aula de anatomia ele é voltado para a fisioterapia respiratória e cardíaca. Então, nós vamos nos ater mais aos músculos envolvidos com a respiração, aos ossos envolvidos com a respiração. Então, nós não vamos abordar, por exemplo, a articulação do ombro, que em tese poderia fazer parte do tórax, né? Mas nós não vamos focar essa articulação, haja vista que o nosso objetivo aqui é voltado para a fisioterapia cardiorrespiratória. Então aqui está uma ilustração da parede anterior do tórax, em que a gente consegue ver dois níveis de dissecação. Aqui um nível de dissecação mais superficial, aqui um nível de dissecação mais profundo. Uma imagem meramente ilustrativa. No momento oportuno nós vamos marcar os principais músculos que estão nessa imagem. Ok? Aqui, numa visão com um nível de secção, nível de corte mais profundo, mais uma vez aqui nível médio, aqui nível mais profundo. Então, nas visões do hemitórax direito, os níveis de dissecação são mais superficiais do que o esquerdo, de tal forma que a gente consegue ver a constituição muscular comparativa. E aqui, eu quero primeiro chamar a sua atenção para essa imagem. Isso aqui é um corte frontal da parede anterior do tórax com uma vista interna. Foi feito um corte frontal e aí quando se retirou a parede anterior, observou-se por dentro, né? Então aqui nós temos os músculos transversos do tórax, né, que se ligam, que saem do externo e se ligam ao gradil costal. Nós temos os músculos intercostais internos, observados nessa imagem, e os intercostais íntimos, ok? Temos algumas artérias importantes, temos alguns vasos, artérias e veias bastante importantes, mas nós vamos estudá-las isoladamente no momento oportuno. Numa visão da parede lateral do tórax, nós temos alguns músculos importantes, como por exemplo o serrátil anterior. Temos, por exemplo, o músculo subescapular, que recebe esse nome por estar abaixo da escápula, que é esse osso. Então, músculo subescapular. E logo na porção inferior do músculo subescapular, nós temos o músculo redondo maior. Ok? Algumas artérias e veias bastante importantes. Nervos e veias, como por exemplo, nervos e veias e artérias intercostais. Nós vamos passar por esses músculos isoladamente. Logo adiante nós temos um quadro em que eu vou citar para vocês origem, ação, inserção, inervação desses principais músculos da aula. Falando agora um pouquinho a respeito do esqueleto da parede torácica, né? Então o esqueleto da parede torácica forma a caixa torácica osteocartilaginosa. Por que a gente usa o termo osteocartilaginosa? Ósteo é relativo ao osso, cartilaginoso relativo à cartilagem. Então, o esqueleto da parede torácica, ele não é meramente ósseo, puramente ósseo. Ele é ósseo cartilaginoso. Então, ele tem osso e cartilagem. Nós já dissemos que tem como finalidade a proteção das vísceras torácicas e ele inclui os 12 pares de costelas e as cartilagens costais associadas. Nós vamos ver que não são 12 pares de cartilagens costais, mas a princípio 12 pares de costelas e cartilagens costais associadas, 12 vértebras torácicas com seus respectivos discos intervertebrais. Então vamos começar a estudar o esqueleto da parede torácica. Antes, vamos identificar mais uma vez os ossos contidos nessa imagem. Então nós temos 12 pares de costelas, começando dessa primeira costela. Primeira parte de costela, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, décimo, 11º e 12º pares de costela. Nós temos aqui a clavícula, nós temos aqui a escápula e nós temos aqui as vértebras torácicas posteriores. E aqui nós temos o externo, com seu manúbrio, corpo e processo tifoide.
Bom, então nós já vimos todos os ossos e as cartilagens que constituem o arcabouço ósseo do tórax em sua vista anterior. Identificamos cada um desses ossos. Vamos repetir. Os 12 pares de costela com as suas cartilagens costais, o osso externo, que é dividido em manúbrio, corpo e processo tifoide, a clavícula, a escápula e as vértebras torácicas. Vamos agora estudar isoladamente cada uma dessas estruturas que eu citei. Vamos começar falando a respeito das costelas. Então, as costelas são ossos planos e curvos. São leves, porém resilientes, resistentes. O seu interior é esponjoso e contém, não só na costela, mas também no externo, medula óssea vermelha, como a gente consegue observar claramente nessa imagem do hemitórax esquerdo aqui. Qual que é a importância da medula óssea vermelha? A medula óssea vermelha, já na fase do indivíduo adulto, de jovem para adulto, ela passa a ser responsável pela produção e secreção dos elementos que vão constituir o sangue, dos elementos celulares que constituirão o sangue. Ok? Então, ela é de fundamental importância. Nós temos costelas verdadeiras, costelas falsas e costelas flutuantes. As costelas verdadeiras, elas são também chamadas de vertebrocostais. São as costelas de número 1 a 7, então os pares costais de número 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Por que a gente chama de costelas verdadeiras? São costelas verdadeiras porque elas se fixam diretamente ao externo através de suas próprias cartilagens costais. O que significa isso? Significa que a costela número 1, ou par de costelas número 1, chega ao externo com a sua cartilagem costal. Então, a costela número 1 tem a sua cartilagem costal que se liga ao externo. A número 2 tem a sua cartilagem costal que se liga ao externo. E assim até a 7ª costela. Então, da primeira à 7ª, a gente considera costelas verdadeiras, porque cada costela se liga ao externo por sua cartilagem costal. Então, vamos confirmar isso? Observe. Aqui eu tenho a costela de número 1. Aqui eu tenho a cartilagem costal da primeira costela e ela se liga ao externo. Aqui eu tenho a costela de número 2. Nós temos aqui a cartilagem costal da segunda costela e ela se liga ao externo. A costela de número 3, sua cartilagem costal se ligando ao externo. Costela de número 4, com sua cartilagem costal se ligando ao externo. Costela de número 5, sua cartilagem costal se ligando ao externo. Costela de número 6, da mesma forma, a sua cartilagem costal se liga ao externo. E a costela de número 7, com a sua cartilagem costal se ligando ao externo. Aí você pode pensar assim, falar, professor, mas parece que a 7ª e a 8ª estão unidas. Essa cartilagem costal é da 7ª ou da 8ª? Então, basta você seguir, olha só. A 7ª costela, observe como eu não vou tirar o mouse e ela vai chegar lá no externo. Então, essa cartilagem costal que chega ao externo é da 7ª costela. Então, nós dizemos que a 7ª costela ela é verdadeira. Então, nós temos 7 pares de costela verdadeira, da primeira à 7ª. Um outro detalhe, observe que as cartilagens costais elas vão aumentando de tamanho da primeira até a 7ª. Observe como a primeira cartilagem costal é pequenininha, a segunda é um pouco maior, a terceira um pouco maior ainda, a quarta da mesma forma, até chegar na 7ª, em que ela é muito maior do que a primeira. Tudo bem? Agora vamos falar um pouquinho a respeito das costelas falsas. As costelas falsas elas são chamadas de vertebrocondrais. Vertebrocondrais. Lembrando que as costelas verdadeiras são chamadas de vertebrocostais. As costelas falsas ou vertebrocondrais são as costelas de número 8 a 10. Por que elas são chamadas de costelas falsas?
Porque as suas cartilagens são unidas à cartilagem da costela acima. Então nós vamos ver que a cartilagem da costela de número 8 se liga na de número 7. A de número 9 se liga na de número 8 e a de número 10 se liga na de número 9. Ou seja, as cartilagens costais da costela de número 8, 9 e 10 não se ligam ao externo. Essas costelas têm cartilagens costais, porém as suas cartilagens costais se ligam na cartilagem costal da sétima. E aí sim, a da sétima chega ao externo. Então, por isso que a costela falsa, a oitava, a nona e a décima, são consideradas costelas falsas. Vamos entender isso melhor. Observe. Aqui nós temos, como nós já contamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 pares de costelas verdadeiras. Agora, observe que a cartilagem costal da oitava costela, ela se liga na cartilagem costal da sétima. Ela não chega ao externo. A da nona se liga na cartilagem costal da oitava. Ela não chega ao externo. E a da décima costela se liga na cartilagem costal da nona costela. Então, oitava, nona e décima são as cartilagens, são as costelas falsas. E por último, nós temos as costelas flutuantes, ou costelas vertebrais, ou ainda costelas livres, que são as duas últimas, a 11ª e a 12ª. Elas têm cartilagens costais, mas elas são rudimentares, são muito simplórias perto das demais. E essas cartilagens, elas não se conectam. Então, a costela flutuante, elas têm origem na coluna, mas não tem inserção no externo. E nem mesmo inserção na cartilagem costal da vértebra da costela de cima. Então, as costelas flutuantes, elas não se inserem. Elas recebem esse nome, pois elas ficam livres. E aí a gente vai observar aqui, olha, a 11ª e a 12ª costela, que são costelas flutuantes. Ok? Então, costelas verdadeiras, falsas e flutuantes. Costelas verdadeiras. Cada costela se liga ao externo com sua própria cartilagem costal. Estamos falando da 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª e 7ª costelas. As costelas falsas. As suas cartilagens costais se ligam na costela superior e não no externo. Então, olha só, a 8ª costela se liga na cartilagem costal da 7ª, a 9ª na da 8ª, a 10ª na 9ª. Então, 8ª, 9ª e 10ª costelas são costelas falsas. E nós temos as duas últimas costelas, que são as costelas flutuantes, que têm origem, mas não têm inserção, nem na cartilagem costal da costela superior, e nem mesmo, e muito menos ainda, no externo. Aí nós classificamos em verdadeiras, falsas e flutuantes. Mas nós temos uma outra classificação das costelas, que são as costelas típicas e as costelas atípicas. Então vamos observar o que vem a ser uma costela típica. A costela típica é considerada da 3ª à 9ª costela. Por que a gente fala costela típica? Porque é a costela característica. É a costela que apresenta todas as características básicas de uma costela. Quais são elas? Ela apresenta cabeça, ela apresenta colo. Sempre que a gente pensa em colo na anatomia, a gente pensa numa estrutura que afunila, que afina. Ela tem tubérculo e ela tem o corpo. E detalhe, o corpo ele é fino, plano e curvo. Então as costelas típicas, elas são as costelas de número 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. As demais costelas, que não essa que eu citei, são costelas atípicas, que são a 1ª, a 2ª, a 10ª, a 11ª e a 12ª. Por que elas são atípicas? Porque elas são diferentes da maioria das costelas, então elas são atípicas. A primeira costela ela é atípica por ser mais larga, mais curva
e mais curta do que as 7 costelas verdadeiras. Então a gente está observando aqui a primeira costela. Apesar dela ter cabeça, colo, tubérculo e corpo, você observa que ela é bem mais larga, mais grossa e bem mais curta e mais curva do que as demais costelas. Então eu não posso afirmar que essa costela seja uma costela típica. A segunda costela é a mais típica entre as atípicas. Porém, a diferença é uma área rugosa na face superior que serve de inserção do músculo serrátil anterior, que as outras não têm. Então a gente está observando aqui corado pintado em vermelho essa diferenciação, mas ela tem cabeça, colo, tubérculo, ela é tão fina e curva quanto as típicas, mas como ela apresenta essa diferenciação, como ela apresenta essa rugosidade, ela se diferencia das demais costelas e por isso ela é considerada como uma costela atípica. A 10ª e a 12ª costela, elas são visivelmente atípicas, elas são flutuantes, são bem mais curtas, não possuem colo e nem tubérculo. Então elas são visivelmente atípicas. Então são consideradas costelas típicas. Olha só, a 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª e 9ª costelas, e são típicas porque tem cabeça, colo, tubérculo e corpo. E são consideradas costelas atípicas a 1ª, a 2ª, 10ª, 11ª e 12ª costelas. As 3 últimas são atípicas pelo mesmo motivo, são curtas e não possuem colo e nem tubérculo. Tudo bem com costelas? Aqui a gente consegue observar a primeira costela, a segunda costela, a 8ª costela, que é considerada uma costela típica. Observe, vamos utilizar essa costela típica como exemplo. Nós não podemos dizer que a 1ª, a 2ª, a 11ª e a 12ª são costelas típicas. Olha como elas são diferentes. Olha como ela é maior, menos curva, uma curvatura menos grotesca, né, menos intensa do que as demais. Então, por isso que esta é uma costela típica e essas são costelas atípicas. Ok? As cartilagens costais, nós vimos que elas ligam a costela ao externo, da 1ª à 7ª, ligam uma cartilagem à outra, da 8ª, 9ª e 10ª, e são rudimentares na 11ª e 12ª. Elas têm como finalidade contribuir para a elasticidade da parede torácica, proporcionando uma fixação flexível para essas extremidades. Então, há um erro aqui de digitação, né? Então, flexível para essas extremidades, tá? Ou para suas extremidades, tanto faz. Nós já dissemos anteriormente que as cartilagens costais aumentam de comprimento da 1ª à 7ª, e da 8ª para baixo elas vão diminuindo, chegando a rudimentos na 11ª e 12ª. Dissemos também que as 7 primeiras elas se fixam diretamente ao externo e que da 8ª à 10ª se agrupam numa única inserção lá no externo. Por isso, da 1ª à 7ª são costelas verdadeiras, pela razão de que as cartilagens costais se ligam diretamente ao externo, e da 8ª à 10ª são costelas falsas, porque elas se agrupam e chegam unidas ao externo posteriormente. Nós vimos então costelas, cartilagens costais, e se nós temos um grupo de costelas um sobre o outro, nós temos espaços intercostais. O que são espaços intercostais? São espaços entre as costelas. Os espaços intercostais, eles separam as costelas de suas cartilagens costais e são denominados de acordo com a costela que forma a borda superior do espaço. Existem 11 espaços intercostais, 11 nervos intercostais, 11 artérias intercostais, 11 veias intercostais. Os espaços intercostais eles são ocupados por músculos e por membranas intercostais, além de vasos, que são artérias e veias, e nervos intercostais, identificados pelo mesmo número atribuído ao espaço. Nós falamos que tem 12 costelas e 11 espaços. Por quê? Porque o espaço
abaixo da 12ª costela não se situa entre costelas. E é por isso denominado espaço subcostal e não espaço intercostal. Deixa eu voltar aqui um pouquinho para a gente entender melhor isso. Olha só. O espaço entre a primeira e a segunda costela é o primeiro espaço intercostal. Da segunda para a terceira é o segundo, da terceira para a quarta é o terceiro e assim sucessivamente. E nós temos esse espaço abaixo da 12ª costela, que é o espaço subcostal. Então, assim, a gente finaliza o estudo das costelas. E passaremos agora ao estudo das vértebras. Como eu disse para vocês, a caixa torácica ela é constituída posteriormente pelas vértebras torácicas. E é de conhecimento de todos que nós temos 12 vértebras torácicas. T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T11 e T12. Numa vista superior, nós observamos como acidentes anatômicos ou acidentes ósseos da costela torácica, o corpo, a fóvea costal superior, o pedículo, a face articular superior, o forame vertebral, por onde nós sabemos que passa a medula nervosa, a lâmina, o processo espinhoso e os processos transversos, com a fóvea costal transversa. Então aqui nós vimos todos os acidentes anatômicos ou ósseos das vértebras torácicas numa visão superior. Em uma visão lateral, eu quero chamar a sua atenção a todas as estruturas que nós vimos anteriormente, mas eu quero chamar a sua atenção para a diferenciação dos processos espinhosos. Observe que o processo espinhoso de uma vértebra mais superior, ele é mais pontiagudo e deitado. Enquanto que o processo espinhoso de uma vértebra torácica inferior, mais próximo da coluna lombar, é um processo mais horizontalizado e mais largo. Então, a gente consegue diferenciar uma vértebra torácica superior da vértebra torácica inferior através do processo espinhoso. Todas as outras estruturas nós já vimos, falamos na imagem anterior. Aqui nós estamos vendo as articulações, né? As articulações intervertebrais, as articulações costovertebrais. Aqui no caso a 7ª costela, se ligando à 7ª vértebra, e aqui o processo espinhoso da 7ª vértebra. Aqui o processo e face articular superior, onde se encaixaria a vértebra, a 6ª vértebra se encaixaria aqui. E aqui nós estamos vendo o canal vertebral. Tudo bem? Aqui, alguns ligamentos importantes da coluna torácica. Vou citar alguns aqui, por exemplo, o ligamento longitudinal anterior, o ligamento externo-costal intra-articular, que está dentro da articulação externo-costal. Aqui, o ligamento radiado, que recebe esse nome por ter esses fiozinhos parecendo raios, raiações. O ligamento costotransversário superior, que liga a face superior da costela ao processo transverso. O ligamento intertransversário, que liga o processo transverso da vértebra superior ao processo transverso da vértebra inferior. E aqui o ligamento costrotransversário lateral. Então, uma breve visão dos ligamentos. Lembrando que o nosso foco, o nosso objetivo aqui não é ortopédico, então a gente só está citando algumas estruturas importantes aí de algumas das vértebras torácicas. Um outro osso que constitui o arcabouço ósseo é o externo, e vocês observaram que o externo está com S, né? Não é um erro, tá? O osso externo não é com X, é com S mesmo. Então é um osso plano, alongado, que forma a região intermediária da parte anterior da caixa torácica. Então esse osso, ele possui 3 partes: manúbrio, corpo e processo tifoide. Então nós temos aqui o manúbrio, o corpo e o processo tifoide.
Aqui ao lado nós estamos vendo as incisuras costais. Aí você vai me falar assim, Otávio, mas nós temos 12 costelas e só tem 7 incisuras, por quê? E eu vou te responder, porque você se lembra que eu disse agora há pouco que nós temos apenas 7 costelas verdadeiras e que as costelas verdadeiras elas são caracterizadas por chegar ao externo por sua cartilagem costal? A 8ª, a 9ª e a 10ª costela são falsas. Elas se ligam nas costelas superiores, elas não chegam ao externo. Nem a 11ª e nem a 12ª, que são flutuantes. Por essa razão, vocês estão vendo 7 incisuras costais, enquanto nós temos 12 costelas. Ok? O externo, ele vai mais ou menos ali a nível de T2, entre T2, nível de T2, T3 até T9, T10. Tá? Então nós temos externo nesse espaço, numa vista lateral. Bom, vimos os ossos que constituem a parede anterior do tórax e vamos ver agora o que são aberturas do tórax. Bom, embora o tórax possua uma parede completa perifericamente, ela é aberta superior e inferiormente. A abertura superior ela é menor e serve de passagem para permitir a comunicação com o pescoço e os membros superiores. Então, os grandes vasos que tem que passar para a cabeça, as estruturas que vêm da via aérea superior, como por exemplo a traqueia, as estruturas que vêm do mecanismo de deglutição, como por exemplo o esôfago, todos esses órgãos, essas vísceras, as estruturas passam pela abertura superior do tórax. Já a abertura inferior ela é maior e a origem anular do diafragma fecha completamente a abertura, deixando passagens específicas para estruturas específicas. Então nós estamos vendo aqui a abertura superior do tórax, que eu circulei em vermelho, e aqui nós estamos vendo a abertura inferior do tórax, que eu coloquei esse trapézio em preto. Então observe que a abertura inferior é infinitamente superior à abertura a abertura inferior é infinitamente maior, é bem maior do que a abertura superior. Ok? Aqui nós temos uma visão superior, num corte transverso, em que a gente observa o piso da cavidade torácica, que é o músculo diafragma. Observa que o diafragma tem um centro tendíneo e as fibras partem desse centro tendíneo. O diafragma ele forma o piso da cavidade torácica, é o limite inferior da cavidade torácica. Falaremos agora a respeito das articulações da parede torácica. Individualmente, a amplitude de movimento dessas articulações é relativamente pequena. A gente sempre que pensa numa articulação, a gente tem uma tendência a imaginar um grande grau de movimento, porque a gente põe na cabeça, por exemplo, que a articulação é só o cotovelo, punho, joelho, que são essas articulações sinoviais que apresentam grandes movimentos. Mas as articulações da parede torácica elas apresentam um pequeno grau de movimento, mas nós vamos ver que esse pequeno grau é de fundamental importância. Ok? Por que ele é de fundamental importância? Porque o mecanismo ele é importantíssimo, ele é fundamental, eu diria, para a respiração. Então eu coloquei aqui, olha, entretanto, qualquer distúrbio interfere na respiração. Então, qualquer alteração na biomecânica dessas articulações, apesar de se movimentarem pouco, qualquer distúrbio na biomecânica dessas articulações interfere diretamente na mecânica respiratória. Quais são as principais articulações da parede torácica? São as articulações intervertebrais, que ocorrem entre as vértebras, as articulações costovertebrais, que é a articulação entre as costelas e as vértebras, e nós temos também articulações das cabeças das costelas e articulações intercondrais. Nós temos articulações costocondrais. O que são articulações costocondrais? Articulações entre as costelas e as cartilagens. Então, costo relativo à costela, condro relativo à cartilagem. Temos as cartilagens, nas cartilagens costais, nós temos as articulações intercondrais.
as articulações entre as cartilagens costais. Nós vimos que isso ocorre da oitava para a sétima, da nona para a oitava e da décima para a nona. Temos também a cartilagem externocostal, que é entre o externo e a cartilagem costal. Temos a cartilagem externoclavicular, que é entre o externo e a clavícula. E temos as articulações entre as partes do externo. Nós temos articulações entre o manúbrio e o corpo, chamada articulação manúbrio-external. E temos articulação entre o processo chifoide e o corpo, chamado de chifo-external. Ok? Então aqui estão todas as articulações, né? Vamos por ordem, vou mostrar as que dá para a gente ver nessa vista anterior. Por exemplo, as cartilagens entre as partes do externo. Essa aqui é a articulação manúbrio-external. Essa é a articulação chifo-external. Nós temos, que eu mostrei aqui para vocês também, entre as cartilagens costais e as costelas, as articulações costocondrais. Então, a costela com a cartilagem. Então, as articulações costocondrais. Mostrei também para vocês as articulações entre o externo e as cartilagens costais, chamadas articulações externocostais. Então, nós temos articulações entre o externo e a cartilagem costal. Então, essa é a articulação externocostal. Desculpa, externocondral. Ok? Então, basta que você visualize aqui, entenda o osso e o outro, e você vai dar o nome da junção ou da articulação. Bom, nós falaremos agora a respeito dos movimentos da parede torácica. Eu quero chamar a sua atenção porque os movimentos da parede torácica, eles são fundamentais para a mecânica respiratória. Ok? Os seus movimentos associados ao diafragma durante a inspiração causam aumentos do volume intratorácico e dos diâmetros do tórax. Se a gente aumenta o volume e o diâmetro, consequentemente, eu negativo a pressão. E veja bem, o ar ele vai do local de maior pressão para o local de menor pressão. Então, é fundamental para a mecânica respiratória que haja um movimento da parede torácica. Por quê? Vou repetir. Com esse movimento, vai haver um aumento do volume intratorácico e do diâmetro do tórax, negativando a pressão pleural, consequentemente favorecendo ou possibilitando a entrada de ar. A dimensão vertical, ou seja, a altura da parede central da cavidade torácica, aumenta durante a inspiração e retorna à posição neutra durante a expiração. A dimensão antero-posterior do tórax aumenta consideravelmente quando os músculos intercostais contraem, e a dimensão transversal do tórax aumenta ligeiramente quando os mesmos músculos se contraem, elevando a parte média das costelas. Por que é importante a gente entender essa mecânica? Porque você observa que sempre que a gente falar em inspiração, nós estamos falando em aumento de volume, aumento de diâmetro. Se eu aumento o volume e o diâmetro, eu negativo a pressão intrapleural. Se eu negativo a pressão intrapleural em relação à pressão atmosférica, ou seja, se a pressão atmosférica fica maior do que a pressão intrapleural, consequentemente o ar vai sair da atmosfera e adentrar para o sistema respiratório. Até quando esse ar entra? Até que as duas pressões se igualem. Quando as duas pressões se igualarem, por que as pressões vão se igualar? Eu acabei de falar que ela está negativada, ela está inferior com relação à externa. Mas na medida em que o ar vai entrando, a pressão vai aumentando, 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 até que as duas pressões se igualam. Quando as duas pressões se igualam, o ar para de se movimentar, ele não entra e não sai, ele fica neutro, fica parado. Até que há um movimento expiratório, com o relaxamento do diafragma, contração da musculatura intercostal interna, que vai fazer com que a caixa torácica diminua de volume. Veja bem, se a caixa torácica diminui de volume, consequentemente a pressão intratorácica aumenta. E aí o ar vai procurar um local que está com a pressão menor, que no caso é a atmosfera.
Nesse momento, o ar vai deixar a caixa torácica e vai se dirigir para a atmosfera. Então, nós acabamos de explicar a mecânica inspiratória e agora, ao finalzinho, a mecânica expiratória. Tudo isso acontece graças ao movimento da parede torácica. E aí aqui a gente consegue visualizar isso melhor, né? Vocês observam que é uma ilustração de um balde aqui, porque esse movimento de elevação do gradil costal a gente chama de movimento de alça de balde, ok? Então, durante a fase inspiratória, qual que é o movimento da parede torácica que a gente observa? Aumento do diâmetro lateral, há uma rotação para cima das costelas, há uma elevação látero-superior das costelas, fazendo com que o diâmetro e o volume da caixa torácica aumente. Se o diâmetro e o volume aumentou, significa que a pressão diminuiu. Se a pressão diminuiu com relação à pressão atmosférica, consequentemente eu vou ter o movimento de entrada de ar saindo do meio da atmosfera para a cavidade torácica, para os pulmões, até que as duas pressões se igualem. Quando as duas pressões se igualam, o diafragma relaxa, os intercostais internos tracionam para dentro as costelas, aumentando a pressão intratorácica. O ar, então, vai para a atmosfera até que as duas pressões se igualem novamente, porque a pressão intratorácica, no momento da expiração, fica muito superior à pressão atmosférica. Então, aí nós temos a explicação da mecânica ventilatória, da mecânica da caixa torácica, dos movimentos da caixa torácica, que interferem diretamente no movimento respiratório. Tudo bem? Falando agora um pouquinho a respeito da anatomia de superfície do esqueleto da parede torácica. Por que é importante a gente estudar a anatomia de superfície? Porque quando nós formos avaliar o nosso paciente, fazer uma ausculta, fazer uma percussão, veja bem, não dá para nós fazermos isso sem saber onde se encontra cada um desses órgãos. Então, observe. Numa visão anterior, a gente consegue identificar ápice, terço médio e base dos pulmões, localizando no corpo do indivíduo, para a gente poder fazer a ausculta em ápice, terço médio e base dos pulmões. Numa visão posterior, a gente consegue observar da primeira torácica até a inserção, até o final da última torácica, os pulmões estão localizados. E veja só, no momento da inspiração, esse pulmão aumenta, chegando até a última costela. Aqui numa visão lateral, terço superior, médio e inferior, lembrando que a linha pontilhada, ela é o pulmão na fase inspiratória, onde está com maior volume. Então, de olho nessa imagem, a gente consegue identificar os pontos de ausculta respiratória. Tudo bem? Aqui, alguns acidentes palpáveis, né? A incisura jugular, a clavícula, a prega axilar anterior, o manúbrio, o ângulo do externo, as costelas, o corpo do externo, a sínfise chifoesternal, o processo chifoide, as margens costais, a gente consegue palpar a margem costal inferior ou a margem costal superior. Então, são estruturas que a gente consegue palpar, né? Há um pouquinho de anatomia palpatória. Tudo bem? Falaremos agora um pouquinho a respeito dos músculos da parede torácica, né? Então, nós já terminamos a parte de ossos, a parte de cartilagem, e agora falaremos um pouquinho a respeito dos músculos da parede torácica. Vários músculos do membro superior se fixam na caixa torácica. Por exemplo, peitoral maior e menor, subclávio e o serrátil anterior. Algum desses, como por exemplo os peitorais e o serrátil anterior, atuam como músculos acessórios da respiração. O que vem a ser um músculo acessório da respiração? É um músculo que entra em ação quando a gente precisa de um volume extra, tanto inspiratório quanto expiratório. Então esses músculos eles só são exigidos quando a gente precisa de um volume extra. Por exemplo, o paciente que tem DPOC, doença pulmonar obstrutiva crônica, é o paciente que utiliza com muita frequência os músculos acessórios. Por quê? Porque ele tem uma dificuldade de exalar o ar.
Se sai pouco ar, consequentemente, entra menos ar. Então ele faz mais força para respirar. Aí ele respira sempre com a musculatura acessória. Os escalenos, que descem do pescoço até a primeira e segunda costelas, também servem como os músculos respiratórios acessórios para a fixação da costela. Tudo bem? Então aqui, agora nós vimos essa imagem anteriormente, mas não identificamos os músculos. Agora faremos isso aos poucos. Aqui nós estamos vendo esse hemitórax direito com uma possibilidade de corte mais superficial, um nível de corte mais superficial, que a gente está vendo o peitoral maior. Já já nós vamos trabalhar origem, ação e inserção de todos esses músculos, tá? Do outro lado, num nível de dissecação mais profunda, nós temos o peitoral menor. E aqui nós estamos observando entre as costelas o músculo intercostal externo. Porque nós estamos tendo a vista externa do espaço intercostal. Por isso o nome do músculo é intercostal externo. Numa dissecação mais profunda, a gente consegue observar aqui o peitoral menor, o serrátil anterior. Aqui nós temos o músculo que está abaixo da clavícula, então ele recebe o nome de subclávio. E aqui nós estamos vendo os escalenos. Esses músculos são músculos acessórios da respiração. Já já nós vamos falar sobre as ações desses músculos. Aqui numa vista interna da face da caixa torácica anterior, nós já mostramos o músculo transverso do tórax. Em duas imagens atrás, nós vimos os intercostais externos. Como nós estamos olhando a face interna, nós estamos vendo agora o músculo intercostal interno. E aqui nós estamos vendo o diafragma. Ok? Falando agora diretamente do diafragma. Veja bem, eu disse para vocês que a amplitude, o volume, o diâmetro da caixa torácica aumenta, né? O motor primário, o principal músculo que vai fazer com que esse diâmetro aumente é o diafragma, que é um músculo em forma de cúpula dupla, né? Que quando ele está relaxado, ele está com a cúpula elevada, e quando ele se contrai, essa cúpula rebaixa. Quando essa cúpula rebaixa, aumenta o diâmetro superinferior do tórax. Consequentemente, vai negativar a pressão intratorácica, fazendo com que aumente o ar que saia da atmosfera e entre para o conteúdo torácico. Numa vista inferior do diafragma, olhando do abdômen, né, nós vemos aqui o forame da veia cava, e aqui nós temos o hiato do esôfago, chamado hiato esofágico. Aqui, o nervo frênico, que é o nervo que inerva o diafragma, aqui o nervo frênico do lado esquerdo, e aqui o nervo frênico do lado direito. E aí observe, nós temos também a artéria frênica inferior direita, que é essa vermelha aqui, e aqui a veia ázigo, que é uma veia bastante importante. Então nós estamos vendo aqui a estrutura, a visão inferior do diafragma, aqui o centro tendíneo e aqui as fibras de contração. Vamos ver agora quais são os músculos da respiração. Então são músculos da inspiração, músculos acessórios, esternocleidomastoideo, que está demonstrado aqui na imagem, escaleno médio, que é esse aqui, escaleno anterior, que é esse aqui, e o escaleno posterior, que está aqui atrás. São todos esses músculos acessórios da respiração. Os escalenos são acessórios da inspiração, porque eles elevam e fixam a costela. Então você pode observar que tanto o escaleno quanto o esternocleidomastoide tem a setinha para cima. Então se tem a setinha para cima, são músculos inspiratórios. Por que músculos inspiratórios têm a setinha para cima? Porque vai aumentar o volume da caixa torácica. Os principais músculos da inspiração são os intercostais externos, que vão elevar as costelas, ampliando assim a largura da cavidade torácica, consequentemente negativando a pressão intrapleural. E nós temos também, principalmente, o diafragma. A gente costuma dizer que o diafragma
é o músculo motor primário da respiração, é o principal músculo respiratório, ok? E os músculos da expiração, a gente precisa entender que inicialmente a expiração ela é passiva, quiescente, porque ela se dá principalmente com o relaxamento do diafragma, porém, na expiração ativa e também na expiração forçada, nós temos o movimento, a contração dos intercostais internos, do reto do abdômen, dos oblíquos interno e externo e do transverso do abdômen. Esses músculos abdominais, eles são muito presentes principalmente na expiração forçada. Quando você vai soprar, quando você vai espirrar. Tá? Já os intercostais internos, eles trabalham na expiração ativa. Tudo bem? Então esses são os principais músculos da respiração. Aqui tem aquela tabela que eu disse para vocês de origem, inserção, inervação e ação, né? Em que o peitoral maior ele tem como origem a clavícula, o externo e a primeira a sexta cartilagem costal, se insere no húmero, tem a inervação, tem como principal nervo o peitoral lateral e realiza adução e rotação medial do membro superior, é óbvio. O peitoral menor, da segunda à quinta costelas, é a origem, insere-se na escápula, o nervo principal é o peitoral medial e tem como finalidade a depressão do ombro. O serrátil anterior tem origem na escápula, se insere da primeira à oitava costela, tem como inervação os nervos intercostais e atua na inspiração profunda. Os escalenos têm como origem as vértebras cervicais, se inserem nas costelas, são inervados pelos nervos cervicais e romboides e fazem ação como a inclinação do pescoço. Os intercostais internos têm como origem a margem inferior da costela, a inserção na margem superior da costela abaixo, o nervo intercostal e tem como ação a depressão da costela durante a inspiração forçada. E o transverso do tórax, que tem como origem a parte inferior do externo, inserção a segunda e sexta cartilagem costal, os nervos intercostais são os que inervam o transverso do tórax e tem como ação a depressão leve das costelas. Falaremos agora a respeito de alguns nervos da parede torácica, que ela é suprida por 12 pares de nervos espinhais torácicos, assim que deixam os forames em que são formados. Esses nervos espinhais torácicos mistos, por que são mistos? Porque eles são sensitivos e motores, se dividem em ramos primários anterior e posterior. Os ramos anteriores dos nervos de T1 a T11 formam os nervos intercostais. Nós já vimos que nós temos 11 espaços intercostais. Então nós temos 11 nervos intercostais. E nós vimos que abaixo da 12ª costela, ou seja, a nível de T12, a gente tem o espaço subcostal. Consequentemente, nós temos o nervo subcostal. Aqui há algumas imagens desses nervos, né, que eu citei até anteriormente: o nervo torácico longo, os nervos cutâneos laterais, o nervo peitoral medial, o nervo peitoral lateral, que inerva os músculos peitorais. E aqui nós estamos vendo os ramos cutâneos dos nervos torácicos abdominais e alguns ramos perfurantes da artéria torácica interna e dos nervos intercostais. Vimos a inervação da parede torácica, agora veremos a vascularização da parede torácica. De uma forma geral, o padrão de distribuição vascular na parede torácica reflete a estrutura da caixa torácica, ou seja, segue nos espaços intercostais paralelamente às costelas. Então, o suprimento arterial, por exemplo, provém da artéria torácica, que vai dar o ramo, que vai ceder como ramos as artérias intercostais posteriores e subcostal, a artéria subclávia com seus ramos, artérias torácicas interna e intercostal suprema, e a artéria axilar, que dá os ramos das artérias torácicas superior
e lateral. Aqui nós estamos vendo a artéria tóraco-acromial e lá, bem em vermelhinho aqui, a artéria torácica interna com seus ramos perfurantes. Aqui, mais uma vez, a artéria tóraco-acromial. Aqui a artéria subclávia, porque está abaixo da clavícula. E aqui a artéria torácica superior, que são importantes artérias da parede torácica. Numa vista interna, a gente consegue ver a artéria carótida comum, a artéria subclávia direita, a artéria torácica direita, de cá a artéria torácica esquerda, e aqui a artéria intercostal anterior em vermelho. Tem artéria intercostal, nervo intercostal e veia intercostal. Falando em veia, nós temos como veias da parede torácica as veias intercostais, que são 11 veias intercostais posteriores e uma veia subcostal. As veias intercostais posteriores, elas se unem, anastomosam-se às veias intercostais anteriores. Lembra, nós temos 11 espaços intercostais, então nós temos 11 veias intercostais, 11 nervos intercostais. As veias torácicas internas acompanham as artérias torácicas internas. Então é muito comum na anatomia a gente encontrar nervo, artéria e veia com os mesmos nomes, o que facilita o estudo, né? Aqui a gente está vendo em azul, né, que é a coloração básica de veia para estudo, né? Veia braquioencefálica, aqui veia intercostal em azul e a veia torácica interna aqui em azul. Ok? Para a gente finalizar a caixa torácica, nós temos que falar um pouquinho das mamas. Falaremos muito rapidamente porque não participam do processo respiratório, né? As mamas estão presentes em ambos os sexos, sendo mais desenvolvidas nas mulheres. As glândulas mamárias nas mamas são acessórios para a reprodução em mulheres e são rudimentares e não têm função em homens. Além disso, o sistema glandular também se desenvolve de modo diferente entre os sexos. As glândulas no sexo feminino são muito relativos à mama, são muito mais desenvolvidas do que nos homens. As glândulas mamárias estão localizadas na tela subcutânea, acima dos músculos peitoral maior e menor. Ok? Na parte mais proeminente da mama está a papila mamária, que é circundada por uma área cutânea pigmentada, ou seja, com cor circular, que é a areola da mama. Então aqui nós estamos vendo o músculo peitoral maior, aqui as glândulas areolares, que a gente está vendo aqui na areola, a papila mamária ou mamilo, e aqui as glândulas, os lobos das glândulas que vão produzir o leite, no caso da mulher, né? Numa visão lateral, nós estamos vendo aqui todo o tecido gorduroso subcutâneo e aqui a região dos lobos das glândulas. Tudo bem? A vascularização da mama basicamente é feita pela artéria subclávia, pelas artérias torácicas internas, pelos ramos mamários mediais das artérias torácicas internas, além da artéria torácica lateral com seus ramos mamários laterais. Ok? E a mama é dividida em quadrante superolateral ou superolateral, quadrante superomedial, quadrante inferomedial e quadrante inferolateral. Lembrando que essa é uma mama direita. Tudo certinho? E a drenagem da mama através dos linfonodos, da cadeia de linfonodos axilares, paraesternais, linfonodos cervicais. Isso aí a gente não vai entrar em detalhes, porque não tem relação direta com a mecânica respiratória. Só para lembrar, nós já conversamos a respeito do mediastino, mas aqui está mostrando a divisão do mediastino em mediastino superior e inferior, sendo que o superior ele vai da primeira à quarta vértebra torácica, o inferior vai da quarta até a oitava ou nona, que nós já vimos, vértebra torácica. Aqui alguns componentes do mediastino: a glândula timo, veia braquicefálica esquerda, a primeira costela aqui cortada, que não faz parte do mediastino, mas está evidenciada aqui, traqueia. Posterior à traqueia nós temos o esôfago,
veia braquioencefálica direita, algumas estruturas aqui importantes acerca do mediastino, ok? Mediastino médio com as suas estruturas e o mediastino posterior também com as suas estruturas, chama atenção para o esôfago e a traqueia. Falando agora um pouquinho a respeito da traqueia, a traqueia é um órgão condutor de ar que se estende desde a faringe até a parte superior da quinta vértebra torácica, onde se divide em brônquios principais, esquerdo e direito. Ela é sustentada por cartilagem, sendo de 16 a 20 anéis incompletos, e é revestida por epitélio ciliado. Nós podemos observar aqui o anel cartilaginoso em forma de C, cuja face posterior não é fechada, tem músculo. Isso aqui é importantíssimo para o movimento de dilatação e constrição da artéria, além de permitir a penetração do esôfago num momento de necessidade quando da deglutição. Certinho? Agora falaremos a respeito dos brônquios, bronquíolos e alvéolos. Nós vimos no slide anterior que ao final da traqueia surgem os brônquios principais ou brônquios fontes, né? Então eu vou demonstrar aqui para vocês na imagem. Aqui nós temos a traqueia com seus 16 a 20 discos cartilaginosos em forma de C, com a posterioridade aberta, né? Nós temos a carina, que é a região da bifurcação em brônquio fonte ou brônquio principal esquerdo e brônquio fonte ou brônquio principal direito. Quero chamar a sua atenção para as ramificações do brônquio. O brônquio principal ele dá origem ao brônquio lobar ou brônquio secundário. O brônquio secundário ele dá o brônquio terciário ou brônquio segmentar. E o brônquio terciário ou segmentar vai dar origem ao bronquíolo. O bronquíolo, por sua vez, origina o bronquíolo terminal ou bronquíolo respiratório. E ao final do bronquíolo terminal ou bronquíolo respiratório, nós temos os sacos alveolares ou os alvéolos. Então essa é a divisão do que nós chamamos de árvore brônquica. Aqui nós temos uma imagem que mostra os brônquios terciários e os bronquíolos ou bronquíolos respiratórios, que no final tem os alvéolos. Eu quero chamar a sua atenção para essa estrutura que constitui os bronquíolos, que elas são exclusivamente dotadas de músculos lisos, né, já não tem mais a cartilagem. Na medida em que se afasta da traqueia, diminui a quantidade de cartilagem e aumenta a quantidade de músculo liso. Então, os bronquíolos ou os brônquios respiratórios, os brônquios terminais, eles já não têm mais cartilagem e são dotados única e exclusivamente de músculo liso. Daí, quando acontece um bronquioespasmo, que é a contração da musculatura lisa, o paciente tem dificuldade de respirar, porque ele já não tem mais a cartilagem sustentando a forma como a gente tem na traqueia. E aí, ao final dos brônquios respiratórios, a gente tem os alvéolos ou sacos alveolares, que são revestidos por capilares, e esses capilares promovem, junto com o alvéolo, a troca gasosa, ou também conhecida como hematose. Aqui nós temos uma imagem que demonstra a árvore brônquica, e aí dá para a gente entender por que ela recebe o nome de árvore brônquica, né? A árvore brônquica ela é assim chamada porque, se nós observarmos, apesar de estar de cabeça para baixo, a traqueia é como se fosse o tronco, e os brônquios, os primários, secundários, terciários, os bronquíolos formam como se fossem os galhos das árvores. Tudo bem? E para nós finalizarmos, nós precisamos, a parte do aparelho respiratório, nós precisamos falar a respeito dos pulmões, né? Os pulmões são órgãos pares, em forma de cone, separados um do outro pelo coração e pelas estruturas que constituem o mediastino. Eles vão desde o diafragma até a margem superior da clavícula e são recobertos por pleura, né?
Pleura visceral é a pleura mais íntima, que está em contato com o pulmão, e a pleura parietal é a pleura mais externa, que está em contato mais íntimo com a caixa torácica. É no espaço pleural, né, que há o líquido pleural, e é onde há a negativação da pressão intrapleural para favorecer ou facilitar ou proporcionar a entrada do ar para via aérea. Aqui nós temos uma vista anterior dos pulmões com um esquema que eu acho muito legal, que mostra a correlação com os ossos, né? Então a gente está vendo aqui os pulmões e aqui a gente está vendo a correlação dos pulmões com o gradil costal e todas as estruturas anatômicas importantes aqui. Vale a pena ressaltar que o pulmão, no momento da inspiração, ele aumenta de volume superinferior, laterolateral e anteroposterior, e no momento da expiração, essas medidas elas diminuem de uma forma geral, aumentando assim a pressão intratorácica. Aqui uma visão posterior, em que a gente observa também as mesmas correlações anatômicas, com as vértebras agora, com o gradil costal e demonstrando também a posição dos rins. Lembrando que o rim esquerdo e o rim direito são órgãos retroperitoneais, então são órgãos posteriores. Nós precisamos agora falar a respeito dos pulmões propriamente dito, em que a gente percebe o pulmão direito tendo 3 lobos. Se ele tem 3 lobos, lobo superior, lobo médio e lobo inferior, que é todo esse lobo aqui, consequentemente ele tem que ter 2 fissuras. Fissura horizontal, que separa o lobo superior do lobo médio, e a fissura oblíqua, que passa pelos 3 lobos, separa o lobo superior do inferior e o lobo médio do lobo inferior também. Essa região central aqui é a região do hilo pulmonar. Aqui a gente vê a entrada de brônquios, né? Em azul as artérias pulmonares. Aqui a gente está vendo veias pulmonares, e a gente sabe que as veias pulmonares, nós temos 2 veias pulmonares de cada lado, né? Então tem 2 veias pulmonares esquerda e 2 veias pulmonares direita, enquanto artérias a gente tem uma artéria pulmonar e somente, né? É muito comum, principalmente no dia a dia clínico, corriqueiro, a gente falar assim, terço. Os 2 pulmões têm terço superior, médio e inferior. Então a gente consegue dividir um pulmão em 3 terços. O terço superior, o terço médio e o terço inferior. Agora fique atento, porque apenas o pulmão direito tem lobo superior, lobo médio e lobo inferior. O pulmão esquerdo não tem lobo superior, médio e inferior, mas ele tem terço superior, médio e inferior. No pulmão esquerdo, a gente consegue então perceber que ele só tem lobo superior e lobo inferior. E uma única fissura, que é a fissura oblíqua, que passa também no centro, que é o hilo, com as mesmas estruturas que nós vimos no pulmão direito. Lembrando que a pleura visceral é a pleura que está em contato íntimo com o pulmão, e a pleura parietal é a pleura mais externa. Assim a gente finaliza o sistema respiratório e começa a falar a respeito do sistema cardiocirculatório, começando com o principal dos órgãos, que é o coração. Então o coração é um órgão ímpar, nós só temos um único, localizado no mediastino, de tamanho ligeiramente maior que uma das suas mãos fechadas. Então você fecha a sua mão e observe o tamanho do dorso da sua mão. Esse é o tamanho médio relativo do coração. É uma bomba dupla, autoajustável, de sucção e pressão, cujas porções trabalham em conjunto para impulsionar o sangue para todo o corpo e para o pulmão isoladamente. Então quando fala bomba dupla é porque eu tenho uma bomba de um ventrículo esquerdo e a bomba do ventrículo direito. É de sucção e pressão porque ela recebe o sangue pelos átrios e expulsa o sangue pelos ventrículos, ok? E o coração inteiro trabalha em conjunto, né? O lado
direito do coração recebe sangue pouco oxigenado, popularmente conhecido como sangue venoso, através da veia cava superior e veia cava inferior. E o bombeia através do tronco pulmonar, que vai passar pela artéria pulmonar esquerda ou direita, levando esse sangue até os pulmões, né? Lembrando que as artérias estão nos ventrículos e as veias do átrio. Já o lado esquerdo recebe o sangue muito bem oxigenado, que veio do coração, que veio dos pulmões, através das veias pulmonares. E o bombeia para a aorta, através do ventrículo esquerdo, a fim de que seja distribuído para o corpo. Então, só relembrando, átrios, a gente trabalha, os átrios são câmaras de recebimento e os ventrículos são câmaras de ejeção. Sempre chega no coração, o sangue sempre retorna ao coração por uma veia. No átrio esquerdo, que trabalha com sangue oxigenado, chegam as veias pulmonares, 2 direitas e 2 esquerdas. No átrio direito, que trabalha com sangue desoxigenado, chegam as veias cava superior e inferior. Já os ventrículos são câmaras de ejeção, de expulsão. O sangue sempre deixa o coração por uma artéria. Então, falou em ventrículo, pensa em artéria. O ventrículo esquerdo, a artéria aorta, é responsável por conduzir o sangue oxigenado por todo o corpo. Já o ventrículo direito, o tronco da artéria pulmonar vai se ramificar em artéria pulmonar direita e esquerda e conduzir o sangue desoxigenado para que seja realizada a hematose, que é a troca gasosa. A hematose ela vai ocorrer por difusão dos gases, por diferença de pressão. O CO2 que está muito concentrado no capilar vai deixar o conteúdo sanguíneo e vai para o alvéolo, enquanto que o O2 que está em maior concentração no alvéolo, por difusão, vai passar para o capilar, mantendo o sangue assim oxigenado. Aqui nós estamos vendo a relação do mediastino com as cavidades pulmonares, em que a gente consegue observar o coração no mediastino com o ápice cardíaco voltado para a esquerda. O coração aqui ele está envolto por um tecido conjuntivo bastante forte, denso, que é o pericárdio. Nós temos o pericárdio visceral e o pericárdio parietal. Este é o pericárdio parietal. Aqui nós já estamos observando o coração com o pericárdio seccionado, retirado, em que a gente consegue observar as artérias pulmonares, a artéria aorta, e a gente não consegue observar, neste caso aqui, as veias pulmonares, porque elas são posteriores. A gente consegue ver aqui a veia cava superior. Aqui, numa vista posterior, a gente já consegue observar todos os grandes vasos da base. Vejam só, aqui, olha, é o átrio esquerdo. O átrio esquerdo, ele recebe o sangue oxigenado pelas veias pulmonares. 2 veias pulmonares esquerda e 2 veias pulmonares direitas. Do átrio esquerdo, o sangue vai para o ventrículo esquerdo e vai ser expulso para o corpo inteiro, oxigenado pela artéria aorta. Aí o sangue vai passar em todas as cavidades, em todos os órgãos, deixar o oxigênio e retirar o CO2. Quando o sangue retornar ao coração, ele vai estar pobre em oxigênio e rico em CO2. Esse retorno acontece no átrio direito, através da veia cava inferior, que traz o sangue do nível do coração para baixo, de toda essa região, e a veia cava superior, que traz o sangue desoxigenado do nível do coração para cima, chegando no átrio direito. Do átrio direito vai passar para o ventrículo direito, do ventrículo direito vai ser expulso para os pulmões através do tronco da artéria pulmonar, que se ramifica em artéria pulmonar direita, que vai para o pulmão direito, e artéria pulmonar esquerda, que vai para o pulmão esquerdo. O coração ele possui 4 câmaras, das quais são 2 átrios, um direito e um esquerdo, e 2 ventrículos, da mesma forma, um ventrículo direito e um ventrículo esquerdo. Eu já disse para vocês, e nós vamos repetir, que os átrios são câmaras de recepção, ou seja, o sangue retorna ao coração sempre pelos átrios. E o vaso que traz o sangue ao coração é sempre veia. Então, para você não esquecer, lembre-se, átrio, câmara de recebimento. O vaso que traz o sangue ao coração é sempre uma veia.
E os átrios, quando eles se contraem, ou seja, quando eles entram em sístole, eles bombeiam o sangue para os ventrículos. Câmaras de um mesmo lado se comunicam. Então, o átrio esquerdo bombeia sangue para o ventrículo esquerdo. O átrio direito bombeia sangue para o ventrículo direito. Então, o ventrículo ele também é uma bomba de ejeção. Então, os ventrículos direito e esquerdo são câmaras de ejeção que expulsam o sangue. Como o sangue sai sob altíssima pressão, ele vai ser expulso do coração através de uma artéria, porque a artéria tem a parede média mais espessa, cheia de músculo liso. Então ela consegue suportar melhor a pressão. Aí nós vamos fazer um esquema aqui. Vamos esquecer aquele coração romântico em que a gente faz as nossas cartinhas de amor, né? E só para a gente entender como um esquema, nós vamos imaginar o coração como um quadrado. Esse coração ele é dividido em dois lados. Nós já vimos isso, lado direito e lado esquerdo. Lembrando que o lado direito, como a gente estuda o coração em posição anatômica, ele está de frente para você, é esse, e esse é o lado esquerdo. O lado direito trabalha com sangue riquíssimo em oxigênio. Perdão, pessoal, está errada a informação aqui, olha. O lado direito trabalha com sangue pobre em oxigênio e rico em CO2, ok? Corrijam aí na informação de vocês. Pobre em oxigênio e rico em CO2. Esse é o lado direito. Já o lado esquerdo, a gente está vendo que a informação aqui também está invertida, né? O sangue do lado esquerdo ele é rico em oxigênio e pobre em CO2. Então vamos corrigir aí, por gentileza. Lado direito, sangue pobre em oxigênio e rico em CO2. Lado esquerdo, sangue rico em oxigênio e pobre em CO2. Por que o lado direito trabalha com sangue pobre em oxigênio e rico em CO2? Porque o sangue retorna do corpo inteiro, depois de ter deixado o oxigênio e retirado o CO2, pelo lado direito. Então, o sangue não pode ser rico em oxigênio, como está demonstrado aqui. É exatamente o contrário. Sangue pobre em oxigênio e rico em CO2. E aqui o lado esquerdo, como o lado esquerdo é o lado que vai receber o sangue vindo do pulmão, o sangue está muito oxigenado. Então, é o contrário. Isso aqui está errado, olha. O sangue é riquíssimo em oxigênio e paupérrimo em CO2. Então, façam essa correção aí, por gentileza, e me perdoem pela falha aí no slide escrito. E nós vimos que o coração ele tem 4 câmaras. Essas 4 câmaras elas são divididas em 2 átrios, átrio direito e átrio esquerdo, e 2 ventrículos, ventrículo direito e ventrículo esquerdo. Ok? Aí eu disse para vocês agora mesmo, câmaras de um mesmo lado se comunicam. Então, átrio direito se comunica com ventrículo direito. Átrio esquerdo se comunica com ventrículo esquerdo. Porém, preste atenção, câmaras de lados opostos não se comunicam. Câmaras de lados opostos não se comunicam. Então, a gente tem a seguinte regra. Câmaras de um mesmo lado se comunicam. Então, o átrio direito se comunica com o ventrículo direito. O que significa isso? O sangue sai do átrio direito e passa para o ventrículo direito. E ele não pode retornar. Observe que a seta que eu pus aqui é uma seta de sentido único. O sangue sai do átrio esquerdo e passa para o ventrículo esquerdo, mas ele não retorna para o átrio esquerdo. Não existe comunicação entre lados opostos. Por que não existe? Porque nós vimos no slide anterior, né, que continha aquele erro na escrita, mas eu disse o que é correto na fala. Né? O lado direito do coração, o sangue que transita por ali é diferente do sangue que transita pelo lado esquerdo. No lado direito, nós vimos, eu disse para vocês, apesar de estar errada a informação lá, eu disse para vocês que o sangue é pobre em oxigênio e rico em CO2. E do lado esquerdo é o contrário. O sangue é rico em oxigênio e pobre em CO2. Então, eles não podem se misturar. Então, câmaras de lados opostos não se comunicam. Tudo bem?
Aí eu falei assim agora mesmo, você deve ter se perguntado, Otávio, mas o sangue vai do átrio para o ventrículo, mas ele não volta do ventrículo para o átrio. Por que ele não volta? Isso, ele não volta por causa das válvulas cardíacas. As válvulas cardíacas, elas são divididas em dois grupos, as válvulas atrioventriculares e as válvulas semilunares. Vamos começar a falar inicialmente das válvulas atrioventriculares. As válvulas atrioventriculares, eu vou começar com a imagem delas fechadas, que é essa imagem aqui que eu estou passando o mouse. A válvula atrioventricular esquerda, ela está localizada entre o átrio e o ventrículo esquerdo. Então, ela permite a passagem do sangue do átrio para o ventrículo esquerdo, mas ela não permite que o sangue retorne do ventrículo para o átrio esquerdo. Ela é também conhecida como válvula bicúspide. Por que ela é conhecida como bicúspide? Porque ela tem cúspide posterior e tem cúspide anterior. Ela tem duas cúspides, então ela é chamada de bicúspide. Mas a gente pode guardar o nome de válvula atrioventricular esquerda. A atrioventricular direita, ela é tricúspide. Ela está entre o átrio e o ventrículo direito, ou seja, ela permite a passagem do átrio direito para o ventrículo direito e impede que o sangue retorne do ventrículo direito para o átrio direito. Ela possui 3 cúspides, então a cúspide septal, cúspide anterior e cúspide posterior. Nós temos também as válvulas semilunares. Aqui, só antes de falar das semilunares, observe que nesse momento aqui as válvulas atrioventriculares estão abertas. Então o sangue, eu posso dizer que nesse momento aqui está havendo uma contração atrial e um relaxamento ventricular. Por que eu sei isso? Raciocina comigo. Para o átrio poder expulsar o sangue para o ventrículo, o átrio tem que contrair e o ventrículo tem que estar relaxado. Porque se o átrio e o ventrículo se contraíssem ao mesmo tempo, o sangue não passaria para um lado nem para o outro, ficaria estático. Então, quando os átrios se contraem, os ventrículos relaxam. Quando os átrios se contraem, as válvulas atrioventriculares se abrem e as válvulas semilunares se fecham. Por quê? Vamos falar das válvulas semilunares agora. As válvulas semilunares, elas estão presentes na saída das artérias do coração. Então, nós temos aqui a artéria aorta e aqui o tronco da artéria pulmonar. Observe que nós temos, as válvulas têm formato de bolso ou de meia-lua. Observe o seguinte, olha só, é como se fosse uma meia-lua ou 3 meias-luas. Então, observe aqui, eu disse para vocês que nessa imagem os átrios estão contraindo e os ventrículos relaxados. Então, as válvulas atrioventriculares estão abertas, porque o sangue está passando do átrio para o ventrículo, e as válvulas semilunares nas artérias estão fechadas, porque o ventrículo não se contraiu. Observe do outro lado. Os ventrículos estão contraindo porque as válvulas atrioventriculares estão abertas, e o átrio está relaxado, porque as válvulas atrioventriculares estão fechadas. Ficou claro? Então, quando eu tenho a sístole atrial, que é a contração dos átrios, eu tenho a diástole ventricular, que é o relaxamento dos ventrículos. Quando os átrios se contraem, as válvulas atrioventriculares se abrem. Quando os ventrículos se contraem, as válvulas semilunares, que estão nas artérias do tronco pulmonar e aórtica, se abrem. Tudo bem? Aqui a gente está observando um corte de vista lateral do átrio direito, que está aberto, e nós vimos que o átrio direito ele recebe o sangue vindo das veias cava. Aqui está a veia cava superior, aqui a veia cava inferior. Aqui a gente está vendo a válvula atrioventricular direita. Tudo bem? Já o ventrículo direito aberto, eu vou chamar a sua atenção para essa imagem. Primeiro, aqui está a válvula da artéria pulmonar, ou do tronco pulmonar, que é a válvula semilunar, e aqui está a válvula atrioventricular. Observe que a válvula atrioventricular está aberta, ou seja, aqui nesse momento, o átrio direito está contraindo e empurrando o sangue para o ventrículo direito. E o ventrículo direito está relaxado porque a válvula semilunar está fechada.
Observe que eu tenho algumas estruturas importantes aqui. Olha. Isso aqui é um músculo papilar. Isso aqui são cordas ou cordoamentos tendíneos que fixam em cada cúspide da válvula. Quando o ventrículo se contrair, o sangue vai tentar voltar para o átrio. Só que as cordas tendíneas e os músculos papilares vão servir de sustentação, vão tracionar para que o sangue não vença a força da válvula. Ok? Aqui nós estamos vendo o ventrículo e o átrio esquerdo abertos. O átrio esquerdo recebe as veias pulmonares, duas direitas e duas esquerdas. E aqui o ventrículo esquerdo e aqui o átrio esquerdo. Aqui está a válvula semilunar pulmonar e aqui estaria a válvula atrioventricular esquerda. Quero chamar só a sua atenção para a gente observar a diferença da espessura da parede do ventrículo esquerdo para a parede do ventrículo direito. Olha só que diferença gritante. Olha esse trecho aqui do ventrículo direito, como é bem fino se nós compararmos ao ventrículo esquerdo. Por que isso acontece? Porque o ventrículo esquerdo ele precisa bombear sangue para todo o corpo. Para todo o corpo. Então ele precisa contrair de forma mais forte, de forma mais intensa. Porque o sangue vai ter que percorrer o corpo inteiro. Esse é o ventrículo esquerdo. Já o ventrículo direito, ele vai ter que bombear o sangue só para os pulmões, para o sangue poder ser oxigenado. Então ele tem uma quantidade de músculo em sua parede diminuída. Então o ventrículo esquerdo tem a parede mais espessa do que o ventrículo direito. Aqui nós estamos vendo o ventrículo esquerdo aberto, mostrando os músculos papilares, as cordas tendíneas e a válvula aberta. Ou seja, neste momento, o átrio esquerdo, onde a gente consegue ver as veias pulmonares aqui, olha, o átrio esquerdo está contraindo, consequentemente, a válvula atrioventricular esquerda está aberta. Tudo bem? Aqui nós estamos vendo as veias pulmonares esquerda e aqui as veias pulmonares direita. Aqui a artéria aorta, o arco da aorta, artéria pulmonar esquerda, artéria pulmonar direita, veia cava inferior. Aqui nós estamos vendo o ventrículo esquerdo, músculos papilares, cordas tendíneas e aqui a válvula atrioventricular esquerda. Eu disse para vocês lá no início do nosso bate-papo sobre o coração que o coração ele é envolvido por dois pericárdios, o pericárdio fibroso e o pericárdio seroso, sendo que o pericárdio seroso tem a lâmina parietal e a lâmina visceral. Então vamos entender isso. Olha só, nós temos aqui entre os pericárdios, nós temos o pericárdio visceral, que tem íntimo contato com o músculo cardíaco, e temos o pericárdio parietal. Entre os dois, nós temos o fluido pericárdico. Ok? Então, nós estamos vendo aqui a disposição do pericárdio seroso. Aqui a gente consegue dividir as três camadas do coração, em que nós temos o epicárdio, o miocárdio, que é a camada muscular central, e o endocárdio, que é essa lâmina de dentro, por isso que é endocárdio. Vou chamar de novo a sua atenção. Olha a espessura do miocárdio, da parede muscular do ventrículo esquerdo, comparada com o ventrículo direito. É bem diferenciado, não é mesmo? A circulação cardíaca, ela se dá, a nutrição do próprio coração se dá pelas artérias coronárias, em que nós temos principalmente a artéria coronária esquerda e direita, sendo que a artéria coronária direita dá o ramo do cone arterioso e o ramo marginal direito, que vai dar o ramo interventricular posterior, e a artéria coronária esquerda, nós temos o interventricular anterior, o ramo circunflexo e o ramo marginal esquerdo. Então essas são as principais artérias coronárias e os seus ramos. E nós temos, se temos artérias, temos veias coronárias. Também temos veias coronárias esquerda e veias coronárias direita, em que a gente tem todos os ramos das veias. Lembrando que as veias coronárias, elas desembocam no seio coronário, que vai desembocar na veia cava, para poder retornar ao átrio direito, para poder bombear de novo para o pulmão, para ser oxigenado. Então aqui a gente está falando das veias coronárias.
E nós precisamos entender agora como que o coração contrai, né? O coração, histologicamente falando, as fibras cardíacas, o estímulo elétrico passa de uma fibra para outra através do disco intercalar. Vocês podem tirar essas dúvidas, por exemplo, na aula de tecido muscular cardíaco, tá? Mas o impulso ele é gerado por um grupo de células especializadas, chamados nós ou nodo. Esse nó aqui é o nó sinusal ou nó atrial. É o que dá o ritmo ao coração. Então o nó sinusal gera o impulso. Esse impulso transita por fibras e essas fibras elas vão passando de uma para outra de forma que o átrio despolarize, de forma que o átrio contraia. Eu falei agora mesmo que quando o átrio está contraído, o ventrículo está relaxado, porque o estímulo elétrico ainda não chegou aos ventrículos. O estímulo elétrico está percorrendo o átrio, então o átrio está contraindo. E aí, o estímulo elétrico ele vem através dessas fibras nervosas e vai chegar ao nó átrio-ventricular. E o nó átrio-ventricular ele vai dar dois feixes. Um feixe que vai emitir o impulso elétrico para o ventrículo direito. E nós vimos que a parede do ventrículo direito ela é mais delgada, então esse feixe ele pode ser mais fino, mais delicado. E nós temos um outro feixe que vai perfurar e vai sair lá no ventrículo esquerdo. E olha agora a espessura desse feixe. Vou voltar para a gente comparar. Olha o feixe do ventrículo direito e olha o feixe de His do ventrículo esquerdo. Observe como ele é muito mais espesso, muito mais grotesco. Por quê? Porque a parede muscular é muito mais espessa do lado esquerdo. Consequentemente, a condução elétrica aqui tem que ser mais intensa. E aí, quando o estímulo chega aos ventrículos, os ventrículos expulsam o sangue, se contraem e o átrio está relaxado. Então veja bem, a contração muscular do coração é gerada pelo próprio coração. No átrio tem a estrutura que desempenha essa função, que é o nó sinusal. O nó sinusal despolariza os átrios. Esse estímulo elétrico chega no nó átrio-ventricular, o nó átrio-ventricular emite um feixe que vai conduzir o impulso elétrico pelo ventrículo esquerdo, e é mais fino, e emite um feixe bem mais grosso, que vai para o ventrículo esquerdo despolarizar o ventrículo esquerdo. Então o coração é um órgão que gera o próprio impulso. Assim nós terminamos o conteúdo de anatomia do tórax e eu gostaria de deixar uma frase do grande Albert Einstein para vocês, em que só há duas maneiras de viver a vida. A primeira é vivê-la como se os milagres não existissem. Já a segunda é vivê-la como se tudo fosse um milagre. Eu gostaria então de agradecer a atenção de vocês. Estou à disposição, como sempre, no e-mail prof.otavioplase@gmail.com, no Twitter @otavioplase e no blog www.otavioplase.blogspot.com. Acessem também o meu canal no YouTube, youtube.com/oplaze, OPLAZZI. Muito obrigado pela atenção de todos e até uma próxima videoaula.